Era uma manhã nublada de quinta-feira, 18 de maio de 2018. Um Boeing 737-200 decolava do Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, Cuba, carregando 113 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Poucos minutos depois, o silêncio da cabine deu lugar a uma sucessão de alertas, gritos abafados e uma última tentativa desesperada de manter o controle. Suba, suba, suba. Estamos caindo. CU-972, confirme sua altitude. Pede a torre, em vão. O avião da Cubana de Aviación, operado por uma companhia mexicana, enfrentava os últimos segundos de voo. Sem aviso para os passageiros, a aeronave despencou, explodindo em um campo aberto nos arredores de Havana. Apenas 3 pessoas sobreviveram. 2 morreram dias depois. Uma única mulher resistiu. Na manhã do dia 18 de maio de 2018, o Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, estava operando normalmente. A movimentação típica de uma grande capital caribenha envolvia turistas, trabalhadores e famílias se despedindo. O voo CU-972 da Cubana de Aviación estava programado para sair às 11 horas com destino à cidade de Holguín, no leste de Cuba. Era uma operação regular de transporte de passageiros. Um voo comercial de curta distância com cerca de 660 quilômetros a percorrer. A aeronave designada era um Boeing 737-200, fabricado em 1979. Já a antiga era operada por uma empresa mexicana chamada Global Air, também conhecida como Aerolíneas Damoj. O avião estava alugado pela Cubana de Aviación em um acordo de wet lease, que incluía a aeronave, a tripulação, manutenção e seguros providos pela empresa mexicana. Naquele final de manhã, o clima em Havana estava instável. O céu parcialmente encoberto, com nuvens baixas e ventos cruzados moderados, exigia atenção redobrada. A visibilidade era aceitável, mas as condições não eram ideais para uma decolagem tranquila. A pista 06 estava ativa naquele momento, com operações sendo conduzidas sob controle visual, mas com constantes atualizações meteorológicas por parte da torre. O comandante Jorge Luiz Nunes Santos tinha 53 anos e 16.655 horas de voo, enquanto o primeiro oficial Miguel Ángel Arreola Ramírez tinha 40 anos e 2.314 horas de voo. A equipe era experiente, embora existissem dúvidas sobre a quantidade de voos recentes e o treinamento atualizado da tripulação, algo que mais tarde seria investigado. A comissária principal, também mexicana, era responsável por liderar os 5 membros da tripulação de cabine, todos preparados para um voo doméstico padrão. O Boeing 737-200 tinha uma longa ficha de serviços. Produzido no final dos anos 70, já havia passado por diversas companhias ao longo das décadas. Embora fosse considerado tecnicamente apto para voar, era um modelo considerado obsoleto em comparação aos padrões modernos, com sistemas analógicos e sem as proteções automatizadas encontradas em aeronaves mais novas. O embarque dos passageiros teve início por volta das 10 horas e 15 minutos da manhã, com o pushback e os preparativos finais acontecendo pouco antes das 11 horas. A torre autorizava os últimos movimentos de solo, enquanto os pilotos faziam um checklist de cabine. Checklist completo, motores estabilizados. Configuração de decolagem verificada, flaps a 5 graus. Torre Havana, aqui é CU-972, prontos para táxi. CU-972, autorizado táxi via Foxtrot até posição de espera pista 06. A aeronave se posicionou no ponto de espera. A torre liberou a decolagem após o pouso de um voo anterior. CU-972, autorizado decolagem pista 06, vento 090 graus, 12 nós. Às 11 horas e 5 minutos, os motores Pratt & Whitney JT-8D rugiram enquanto o Boeing começava sua corrida pela pista. A aeronave ganhou velocidade e poucos segundos depois, seus trens de pouso deixaram o asfalto. O voo parecia seguir conforme o planejado, mas nos bastidores nem tudo estava bem. Potente.
Subindo, atitude positiva, trem em subida. CU-972 subindo para 3.000 pés. Recebido. CU-972, mantenha 3.000, reportar passando 2.500. A resposta do comandante foi abafada. O avião começava a inclinar levemente para a esquerda. Algo estava saindo do controle. Os próximos minutos seriam os mais críticos da vida de todos a bordo. Assim que o Boeing 737-200 ganha o ar, algo não parece certo. Ainda sobre a pista 06, a aeronave começa a apresentar uma inclinação excessiva para a direita. O sistema de compensação está fora do equilíbrio. Os pilotos tentam corrigir, mas os comandos respondem de forma lenta e imprecisa. Flaps verificados, queixo um pouco para a direita, compensar. Tá puxando muito. Compensa a esquerda rápido. Controle estranho, parece que está pesado. Nos primeiros 30 segundos de voo, a aeronave sobe de forma agressiva, atingindo rapidamente cerca de 1.100 pés. Esse ângulo de subida íngreme não estava dentro do padrão para aquele tipo de decolagem. Ao invés de um perfil gradual, o Boeing se eleva como um foguete, o que compromete o desempenho aerodinâmico e reduz a sustentação das asas. Na Torre de Havana, a comunicação ainda parece normal. CU-972, reporte quando estabilizar em 3.000 pés. Entendido, estabilizando. Mas os pilotos não conseguem manter o controle. A asa direita começa a perder sustentação devido à inclinação acentuada, e o nariz da aeronave balança bruscamente. O avião se inclina de forma crítica para a direita. Estamos estolando. Recupera. Potência máxima. Na cabine, a tensão cresce. O comandante tenta nivelar a aeronave, mas a leitura dos instrumentos parece incoerente. A aeronave entra em um movimento conhecido como inclinação em espiral. Com a altitude rapidamente se esgotando, os segundos se tornam cruciais. A essa altura, o avião se aproxima perigosamente das áreas habitadas ao redor do aeroporto. As gravações da caixa preta revelam vozes aceleradas, gritos de alerta e o som do alarme de stall soando por vários segundos. A aeronave não consegue manter o voo nivelado. O comandante tenta reduzir o ângulo de subida e aplicar potência para recuperar a velocidade, mas o Boeing já está fora da sua linha de voo. Puxa à esquerda. Ele não responde. Estamos em stall, a asa não está sustentando. Torre Havana, estamos com dificuldades, repito, dificuldades de controle. Esse é o último contato claro com a torre. Após isso, o avião inclina bruscamente para a direita, girando quase 90 graus. O trem de pouso já está recolhido, os flaps estão parcialmente retraídos e a velocidade é insuficiente para manter o voo. Nos registros sonoros da cabine, os alarmes continuam. A tripulação tenta uma última manobra. Motor 2 não está dando resposta. Não temos potência, estamos indo para o chão. Às 11h07, o avião entra em uma descida descontrolada. A asa direita toca primeiro o solo, próxima à estação ferroviária de Boyeros, seguida por uma explosão intensa. O Boeing se parte em 3 seções e um incêndio consome os destroços imediatamente. A equipe de resgate chega minutos depois, mas encontra uma cena devastadora. 112 pessoas perderam a vida. Apenas uma mulher, Maylene Diaz, sobreviveu. Gravemente ferida, ela foi resgatada entre os escombros, desmaiada, com múltiplas fraturas e queimaduras. Após o impacto, a torre tenta novo contato com seu 972. O silêncio é a resposta. Torre CU-972, confirme posição. CU-972, responda. O controle aéreo entra em alerta. Em poucos minutos, uma densa coluna de fumaça é avistada a cerca de 2 quilômetros da cabeceira da pista. As equipes de emergência são enviadas. A tragédia já estava confirmada. As investigações posteriores revelariam falhas graves na operação do voo. A aeronave estava mal balanceada, excesso de peso à esquerda, causando uma inclinação inicial. A manutenção da empresa Global Air era considerada deficiente. O perfil de subida também foi inadequado para a configuração da aeronave. Cometemos erro na decolagem, a velocidade caiu. Essas foram algumas das últimas palavras gravadas na cabine, segundo os especialistas que analisaram os dados da caixa preta. O acidente do voo CU-972 não foi causado apenas por uma falha mecânica. Foi resultado de uma cadeia de decisões,
falhas humanas e sistemas ultrapassados. Ele escancarou a fragilidade de contratos terceirizados e aeronaves antigas operando sob pouca supervisão. Logo após o impacto, as equipes de resgate chegaram ao local e enfrentaram uma cena caótica. Destroços espalhados por um campo úmido, fogo ainda ativo em partes da fuselagem e corpos entre os escombros. O local foi rapidamente isolado. Poucas horas depois, investigadores cubanos, com apoio técnico do México e dos Estados Unidos, deram início à coleta de evidências. O objetivo era claro: descobrir o que aconteceu com o voo CU-972 em menos de 2 minutos de voo. As caixas pretas, o gravador de dados de voo FDR e o gravador de voz da cabine VR foram encontradas danificadas, mas ainda legíveis. Ao analisá-las, os técnicos perceberam que a aeronave enfrentou um estou assimétrico logo após a decolagem. O gravador de dados mostrava um desbalanceamento de peso para o lado esquerdo e um ângulo de subida excessivo, comprometendo a sustentação das asas. A caixa de voz revelava confusão na cabine, alertas sendo ignorados, respostas lentas e tentativas falhas de compensar a inclinação do avião. Os investigadores também descobriram falhas no manual de carga e no cálculo de peso e balanceamento feito antes da decolagem. 3 hipóteses surgiram inicialmente: falha estrutural, erro humano e problema na distribuição da carga. A análise técnica confirmou que o avião estava com excesso de peso mal distribuído, principalmente à esquerda, e que os pilotos adotaram um perfil de subida inadequado para aquela configuração. A causa primária foi determinada como erro humano na operação da aeronave e no cálculo de balanceamento. Como causas secundárias, foram citadas a manutenção inadequada pela operadora mexicana e deficiências na supervisão do contrato pela cubana de aviação. Em menos de 3 minutos, 112 vidas foram interrompidas. Uma sequência de decisões equivocadas e falhas operacionais transformaram uma decolagem comum em uma das maiores tragédias da história recente de Cuba.